eterna. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Aí ele indagou ele, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração nessa noite. Pedimos que o Senhor venha falar através dessa palavra introdutória, que o Senhor venha falar através dos louvores que aqui vão ser entoados. Meu Deus, que o Senhor receba esse culto, Senhor Deus, pois fazendo esse culto no nome do Senhor Jesus, estamos aqui cumprindo o seu hino, que é pregar o Evangelho para toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Que o Senhor venha salvar pessoas aqui nesse lugar, nesse ministério, meu Deus. Envia as pessoas sedentas, que necessitam da salvação. Muitos estão aí vivendo nos vícios, nas drogas, numa vida desregrada, fazendo a vontade do inimigo. Mas o objetivo do Senhor é salvar, é restaurar essas pessoas, para que ela venha te conhecer e tenha um novo nascimento e possa andar em novidade de vida. Abençoa esse trabalho, meu Deus, essa porta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no Evangelho de Lucas é narrado a vida de 3 homens muito ricos. O primeiro homem era aquele que fez uma grande plantação, e aquela plantação lhe deu muitos frutos, e os frutos eram com abundância, de forma que os celeiros daquele homem, aqueles grãos, os celeiros eram muito pequenos para comportar aqueles grãos. E ele arrazoava em si, dizendo: que farei? Vou derrubar esses celeiros, construir silos maiores, para assim armazenar os bens que está prestes a ser colhido. Aquele homem, ele fazia planos, Foi tanto que ele disse: descansa, minha alma, regala-te, pois há muita abundância de alimentos e riqueza armazenada. Mas o que ele não sabia é que naquela noite a sua alma ia ser requerida. E para quem seria? Pois ele, o foco dele estava aqui nessa terra. Ele não estava preocupado com as coisas espirituais. Não era do seu interesse e nem da sua motivação buscar aquele, que pode dar uma vida abundante aqui na terra. Sim, ele pode. A Bíblia diz que as riquezas é o dom de Deus.
né, de pensar que as coisas aqui são transitórias, são passageiras. Um dia tudo irá passar, pois tudo é vaidade, né? O outro homem que também estava focado só nas coisas aqui da terra é aquele lá do rico e o Lázaro. Aquele homem também era extremamente rico. Nos diz a palavra de Deus que ele fazia banquetes esplendorosos. Era muito bebida, muita comida. E ele, sabendo que aquele mendigo que estava à sua volta, ele não estava preocupado com a situação daquele mendigo, né? E como os irmãos e as irmãs sabem, que ele veio a morrer. E ao morrer, em vez dos anjos de Deus vir buscar a sua alma, quem veio buscar foi os anjos caídos, os anjos do diabo. E também veio a morrer o mendigo. Porém, ao morrer, ele havia entregado a sua vida ao Senhor Jesus. E nos diz a palavra de Deus que os anjos de Deus veio e levou a sua alma para o paraíso. E estão os dois ali, um no seio de Abraão, gozando da eternidade, pois aqui na terra ele passou por tribulações, sofrimento, doença, rejeição, discriminação. Porém agora ele estava sendo consolado, e aquele rico, aquele homem muito rico, sendo atormentado. Ele diz: Senhor, manda que Lázaro toca na minha língua, né? Pois estou aqui atormentado nessa chama e com sede. Ele diz: não, quem está aqui não passa para lá, e tampouco quem está lá passa para aqui, para lá, para isso. Ele diz: mas eu tenho 5 irmãos. Ele diz: lá tem os profetas, tem Moisés. No dia de hoje tem os pastores, tem os missionários, né? Tem os obreiros, tem os membros que estão falando aí dioturnamente, seja nas mídias sociais, seja evangelizando, né, a pessoa, mas muitos se rejeitam. Ele rejeita, não sabendo ele que um dia haverá um acerto de conta, né? Porque, irmãos e irmãs, todas as pessoas, toda alma, um dia ela vai se dobrar ao Senhor. Hoje elas têm o livre-arbítrio, e as pessoas é que decidem a salvação aqui na terra, né? E o outro, a passagem é esse jovem rico, né? A Bíblia diz que ele era um mancebo, era um jovem, e ele tinha muitos bens, fazendas, né? Gado. E ele então se dirige ao Senhor, falando o que é que ele fazia, que tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo, ele aqui mencionou os mandamentos, né? E ele diz: desde a minha mocidade eu tenho observado os mandamentos e tenho obedecido. Porém o Senhor Jesus Cristo, sabendo que o coração dele não estava no Senhor, mas o coração dele estava nas riquezas, estava nos bens, quando ele falou para ele vender tudo que tinha, né? Ele entristeceu, né?
Bíblia diz lá em Mateus 6,33 que a prioridade número 1 do ser humano é buscar, é priorizar Deus em primeiro lugar. As riquezas, os bens, essas coisas, elas vos serão acrescentadas, né? Deus não se opõe, né? As pessoas têm seus bens. Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, Jó era o homem mais rico que tinha no Oriente. No entanto, eram homens de Deus, pessoas que serviam a Deus, priorizavam a Deus, né? Mas a salvação ela é decidida aqui, em vida, né? Agora muitos elas estão voltadas só para as coisas aqui terrenas, né? Coisas essas que um dia vai perecer, vai passar, né? Agora, se deu há poucos dias aquela preta viu, né? Deixou aí mansão, deixou muito dinheiro, deixou muitos bens aí. O que é que ela levou? Nem a escova de dentro ela levou, né? Nós não podemos julgar, né? Porque a nossa função não é julgar. Lá em Mateus 7,1 diz que não julgueis para quem não seja julgado. Mas se a pessoa passou a vida aqui, se vir nos oricás, se vir nas trevas, aí nós não estamos julgando. Quem julga é a palavra, né? A própria palavra que julga, né? Agora, não só ela, como muitos e muitos aí, né? Famosos, ricos, que tinham muitos bens. Hoje, se ele pudesse voltar à terra, ele venderia tudo o que tinha e para fazer a obra de Deus, para seguir a Deus. Mas aí já está do outro lado, aí já é tarde. Agora não adianta mais, já se foi, né? Deus abençoe por essa palavra, meus irmãos, né? Eu e você possamos priorizar a palavra de Deus, é ela que vai definir o nosso futuro, a nossa